Soberano e grandioso Deus, com muita alegria em nosso coração que nós chegamos mais uma vez a este lugar, aonde nós temos sido muito abençoados por Ti. O Senhor tem falado aos nossos ouvidos, o Senhor tem falado coisas que nos ajudam, que nos exortam e que tem sido de cura, de libertação, de estímulo. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós temos aprendido aqui. Ajuda-nos a ser fiel à Tua palavra, a gravar no coração, como Davi disse, atar no pescoço, para que nós não se desviamos da Tua palavra nem um minuto. Seja a porção de cada um nesta manhã, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Eu quero perguntar alguma coisa. Vocês não têm nada contra a palma, né? Bater palma quando canta. Alguém tem alguma coisa contra a palma? Só um respondeu? Vamos cantar com vida. Vamos colocar... Tem hinos que podem ser tocados com palmas. Aí o irmão comunica aqui que vai estar... Vamos cantar com palma, vamos bater palma, né? Porque se tem o inário aqui, aí não precisa segurar o inário na mão. Olha ali, bate palma, vamos cantar. Eu não achei doutrina ainda contra a palma. Tá bom, ele é humilde, né, Paulinho? Tá certo. A grandeza se humilha, diz o profeta. Então, você não está proibido de dar glória a Deus, não está proibido de expressar a Deus seu sentimento, você não está proibido de chorar, você não está proibido de glorificar. Você é livre. Você vem para cultuar a Deus. Da sua maneira também, você não é livre de ficar quietinho também. Mas que seja de coração, tudo que você fizer, seja de coração. Ninguém olha um para o outro. Seu irmão está chorando, seu irmão está rindo, seu irmão está glorificando, mas preste o seu culto a Deus da melhor maneira possível. Traga o seu culto para cá. Já começa em casa, traga o seu culto. Eu fico ali dentro, vontade de sair correndo para cá cantando. Quando a Manaera cantou aquele hino do rapto, que era esses hinos na ceia. Irmão, você leu na Bíblia de um rapto? Aí, ali uma notícia para você. Aí você vai ler uma carta. As mocinhas, os rapazes, e nós que já estamos, né, moderno, mais para lá do que para cá, mas nós já recebemos carta, irmão Jairo. Quando nós recebemos uma carta de uma notícia boa, de um convite, nós lemos que jeito aquilo? Uma carta, vai ter uma grande festa. Você está convidado para participar. Venha, traga a sua família. Faça esforço para trazer. Você pega aquela carta e lê desanimado, ou você lê com um sorriso no rosto? Você lê com alegria no coração. Assim é quando nós lemos a Bíblia. E ela cantou, lemos na Bíblia de um rapto. Aí você tem que incendiar seu coração e glorificar a Deus e agradecer pelo rapto que você vai fazer parte. Nós vamos fazer parte desse rapto. O mundo vai ficar aqui, nós vamos para lá e vamos que jeito? Rindo, agradecendo a Deus por poder estar ali. Então, irmão, peça para Deus encher seu coração de gozo. Aleluia. Então não temos nada contra palma. Então você já sabe que pode, irmã Luísa, bater palma. Pode glorificar, pode respirar o nome de Jesus. E você vai ver que coisa boa quando você respira esse nome, quando você cita esse nome de coração. A tristeza vai embora, a doença é curada, a libertação chega na sua vida, quando você cita esse nome de Jesus. Tinha um hino que eu cantava quando eu passei pelo sistema lá, mas nem tudo que aconteceu lá foi ruim, foi muita coisa boa. Foi o melhor que Deus tinha para nós. Nós não somos melhor que ninguém, nós apenas alcançamos algo que Deus, antes da fundação do mundo, já havia nos predestinado para isso. Mas nós não somos melhor que ninguém. Mas tinha um hino que dizia assim, eu não conheço outro nome
ao qual eu devo clamar. Quando os problemas da vida vêm me assolar, eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Aí o coro era assim: não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus, nome que ressuscitou a filha de Jairo. Esse nome tem poder, faz paralítico andar com a muleta no ar. Mais ou menos assim. Vamos achar esse hino, vamos cantar esse hino. Vocês gostaram? Esse é o nome que nós estamos glorificando. Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos aprender do Senhor nesta manhã, que é manso e humilde de coração, diz a Bíblia. Onde está minha anotação aqui? Uma vez um rapaz que ele foi cantar e esqueceu. João Paulo, vê se não deixei ali uma anotação minha. Ele foi cantar uns corinhos, não está aqui, irmão Paulo, obrigado, está aqui. E ele não levou o inário. Por falar em inário, qual inário que nós estamos usando aqui? É da qual? É dos crentes da Bíblia? Ó, irmãos, se você quiser um inário dos crentes da Bíblia, vamos fazer o seguinte: eu posso encomendar. Você me fala quem vai querer. Eu creio que todos deveriam de ter um inário, né, irmão Zé? Daí nós joga aqui na tela. Não tem aqui, tá? E tá vendo? Então tá vendo um desencontro. Nós temos que falar a mesma linguagem. Se o hino que vai ser cantado aqui, então é bom ter o inário, porque no caso, se não tem aqui, não tem ali no computador, os irmãos têm o inário. Eu acho bom cada um ter um inário. Então tira fora, então, né? Assim, no caso, tira fora da programação e vamos pegar hinos que todos possam saber, possam ter o inário, e aí todos vão cantar. Senão nós vamos cantar um número, outro no outro, não sabe e tal. Nós temos que falar a mesma linguagem. Eu estou à disposição de vocês. Querem pegar o inário lá de Goiânia, né? Que é da palavra original, não é deles, na verdade, é um irmão que faz lá, e é uma gráfica, né? Não tem problema nenhum. Vocês vê o que é melhor, faça aí uma pesquisa. E se for do Crentes da Bíblia, mandemos vindo dali também. É rapidão para chegar. Rapidão, só a gente pede ali 2, 3 dias, tá, já vem esse inário. E tem bastante, os mesmos hinos que tem no outro, e alguns a mais ainda, né? Pelo que eu tomei conhecimento. Então você pega alguém, puxa a frente aí, tira o nome de quem quer inário. Eu não sei quanto tá, mas eu posso ver quanto vai estar. Eu creio que está bem baratinho. Eu creio que 15, 10, 15 reais cada um. Tá bom? Cada um tem seu inário. Eu sei que a coisa está moderna. Daqui a pouco nem Bíblia ninguém mais traz. Só o celular, só... O que vamos fazer? Eu creio na velha Bíblia. Muito bem. O que eu estava falando? Aí o irmão foi cantar o hino, esqueceu. Ele perdeu a sua anotação e foi cantar e não lembrava do hino. Eram uns corinhos que ele ia cantar. Daí ele falou: igreja, vocês me perdoam que o diabo tirou o couro da minha cabeça. Tirou o couro da mente dele que ele havia guardado, esqueceu. E a gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas, né? Muito bem. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 26, né, Monatan? Seguir, né?
Amém? E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quere vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: Discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem és? Quem é ele, Senhor? Para que nele creia. E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Soberano e grandioso Deus, aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez, e cremos que o Senhor vai nos ajudar nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, baseado na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. Não fica velho esta mensagem para nós. Como a Bíblia, ela se renova. Porque você se depara com as coisas e vê os acontecimentos, e a Bíblia se torna nova para você a cada dia. E a mensagem é a mesma coisa. Eu anotei aqui uma inspiração que me vem sobre essa escritura que nós lemos. Eu anotei aqui: não deveria, mas se tornou uma coisa normal. Não deveria, mas se tornou uma coisa normal falar mal de alguém que cometeu erro, que fez coisas que não deveria ter feito. E pessoas entram em coisas que não é problema deles. Não deveria, mas se tornou comum com o mundo. O mundo é desse jeito. Ninguém vai parar isso. É uma coisa normal que se tornou. Até sites, programas de televisão, de fofocas e tudo, para entrar na vida dos outros. Mas não deveria ser assim. Cada um deveria de cuidar da sua vida. Mas virou uma coisa normal ao mundo. Pessoas falarem mal de quem cometeu erro, fez aquilo de errado, prejudicou e tal, é uma coisa normal. Mas eu digo o mundo, não os crentes. Nós não devemos entrar nisso. Eu até anotei algo, eu tirei um parágrafo aqui da mensagem, estava buscando sobre envolver-se com coisas alheias. Eu anotei: não o crente. O crente em Jesus é seu dever, se manter fora de qualquer confusão, de qualquer problema que não lhe pertence. Ele deve conservar limpa as suas vestes. E aqui nas eras da igreja, na era de Sardes, 72, o profeta diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Esta é verdadeiramente uma repetição do verso 4 de Apocalipse, no qual se fez referência aos poucos que não mancharam as suas vestes. Antigamente tínhamos um dito que sem dúvida foi tirado deste verso. Era: conserve limpa
as suas camisas. Conserve limpa as suas camisas. O que significa isso? Significa não se envolva em coisas questionáveis. Nós temos que estar fora disso. Não se envolva em coisas questionáveis. Outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver. O que o diabo faz? Tentar te envolver, tentar me envolver em coisas questionáveis. O que é coisa questionável? Coisas que não se tem prova, não é bem daquele jeito, uma comparação, uma fofoca, algo, é coisa questionável. Não se envolva nisso. Não se envolva. Outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver também. Ou ainda alguém poderá tentar envolver a você. É o profeta falando. O que o diabo quer é te envolver. É me envolver em coisas questionáveis. Nós já temos tantos problemas nossos para resolvermos. Aí ele segue dizendo assim: mas você. Engraçado que eu tenho isso escrito na capa da minha Bíblia há uns 15, 20 anos atrás. Eu tenho gravado, escrito na capa da minha Bíblia antiga. Tu toma um caminho livre de todo o embaraço que se aproxima. Eu anotei, ouvindo o pastor pregar, e é esse parágrafo aqui, eu não sabia. Uns se envolverão, tentarão te envolver, mas você toma um caminho livre de todo o embaraço que se apresenta. Ora, Deus vai recompensar aqueles que seguem este conselho. Vamos seguir esse conselho? Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração, e suas vestes eram tão brancas como a branca luz. É assim que estarão vestidos os santos. As suas vestes serão brilhantes, excessivamente brancas. Amém? O profeta diz: vamos seguir este conselho. Mas aqui, porque nós vamos ver dentro desta mensagem um espírito que ronda as pessoas, espírito de fariseu. Mudando agora o quadro. Vamos seguir para você ver. Nós vamos manter brancas nossas vestes, mas o mundo fala o que bem achar certo. Eles falam mesmo. E outra coisa, falar, eles vão falar. Quem controla as más conversações é quem ouve. Você pode fechar os ouvidos. Você pode não querer que alguém fale de um irmão para você, de alguém para você. Você que escuta, eu não quero ouvir. Não é verdade? Eu anotei aqui o mundo, isso é eu que escrevi. O mundo fala o que bem entender, que acha por certo. Mas seria uma coisa normal. Seria uma coisa até normal. Não deveria, mas é uma coisa normal. Comentar entre o povo que alguém fez algo errado, fez algo mal, prejudicou as pessoas, roubou, matou alguém, causou prejuízo a uma família, etc. Isso é normal, porque foi feito. Quando Jesus estava na cruz, estava pensando, aquele ladrão, ele disse assim: nós merecemos estar aqui, mas esse não. Esse não fez nada, era uma coisa normal ele estar lá. Mas aquele não havia feito nada. Aí ele segue dizendo assim, eu escrevi aqui, seria uma coisa normal, mas aqui nessa escritura que nós lemos, nós vamos ver uma coisa, irmãos, que é um espírito que dominava aqueles homens de fariseu. Eles estavam perseguindo Jesus por ter feito o bem. Era uma coisa normal perseguir, mesmo que não seria certo, cada um faz o que quer, presta conta do seu erro, mas é uma coisa normal comentar, o povo vai comentar os erros. Mas aqui, esse homem não havia feito nada de errado. Ele havia feito bem a uma pessoa e estava sendo julgado pelo bem que ele havia feito. E a pessoa que recebeu o benefício
estava sendo perseguida por estar enxergando, por ter recebido um milagre de Deus. Veja o que um espírito fariseu faz. Hoje nós vamos ver por dentro desta mensagem que isso não está muito diferente. Se Jesus, que não tinha falha nenhuma, por estar fazendo o bem, por estar fazendo a obra que era para ele fazer, sem falhas, era perseguido, imagina nós que temos falha e monte, e muito, e temos defeitos, não vão falar? Com certeza. Mas quem é que falou ali? O profeta disse, era o diabo naquelas pessoas. Então não vamos, e a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A pessoa não é do diabo, mas dá lugar ao diabo. Então que coisa terrível, irmão. Uma pessoa ser perseguida, ser apontada, difamada, por fazer o bem. Já pensou? Um pastor difamar outro que está cuidando do povo, que está fazendo bem ao povo, que está abençoando o povo, e ser difamado pelo outro. Eu estava essa semana pensando, uma pessoa que olha para certo lugar, onde tem um povo sendo alimentado, por mais pequeno que seja, tem um pastor ali, e ele dizia, ali está errado, porque não devia ser assim. Esse é um fariseu, irmão. Isso é um espírito fariseu, farisaico. Porque ele está dizendo assim, eu estou enxergando mais que Deus. Porque Deus não está vendo. Ô Deus, o Senhor não está vendo que aquilo lá está errado? Só que nós vamos tomar essa mensagem, pondo ao lado de Jesus, e nós vamos ver algumas coisas muito gloriosas aqui. Veja, tornaram a dizer que, quem fez isso a ele? Quem abriu seus olhos? Os fariseus disseram a esse rapaz. E ele respondeu e disse, não ouvistes? Para que quereis ouvir de novo, tornar a ouvir? Quer porventura fazer também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Tu vê que eles estavam com a escritura deles na mão. Nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse, nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Quer dizer, Jesus não saiu do meio das crenças deles. Eles não sabiam de onde vinha aquele homem ali. Irmão, Jesus causou tanto tumulto naquele lugar. Eu estava vendo aqui. Ele causou tanto tumulto naquele lugar, quando ele chegou. Ele fez pessoas que eram contra um ou outro se unir para derrubar ele. Ele pegou o sistema político ali, e hoje nós não vimos. Pessoas sentam até com denominacionais para criticar o ministério de Deus. Jesus fez isso, irmão Jair. Jesus chegou aqui, eu tenho anotado aqui sobre a história de Jesus. Jesus silenciando os fariseus e os herodianos de Herodes. E aqui ele diz assim, Jesus foi tão, irmão, perseguido, ele incomodou tanto aquela gente por fazer o bem, que ele fez os políticos, 2 partidos políticos se unir para derrubar ele. 2 partidos políticos, um era contra um, falava do outro, um era contra o outro, mas para derrubar a coisa certa eles se uniram. Quer ver uma coisa? Jesus causou tanta indignação aos seus opositores, que produziu alguns fenômenos políticos, quase impossíveis, quase impensáveis. Homens de partidos radicalmente opostos se uniram para destruí-lo. Os fariseus mantinham grande rixa política com os herodianos. Entretanto, por considerarem o carpinteiro de Nazaré uma grande ameaça, se aliaram buscando estabelecer uma estratégia comum para matá-lo. 2 partidos. Aquele homem simples da Galileia
foi considerado uma grande ameaça àquela nação de Israel. Ameaça maior do que a que apresentava o Império Romano. A cúpula de Israel tinha medo que ele contaminasse a nação com suas ideias. Que ideia ruim que ele teria para contaminar. De fato, havia razão para temê-lo, pois suas ideias eram contagiantes. E sem pegar em qualquer tipo de arma, o mestre de Nazaré causou a maior revolução da história da humanidade. Os fariseus e os herodianos bolaram ali uma excelente estratégia para destruí-lo. Eles se uniram. Formularam uma pergunta cuja resposta, qualquer que fosse, o destruiria. O destruiria. Pois o colocaria contra Roma ou contra a nação de Israel. Eles vieram até ele e começaram a bajulá-lo. Primeiro os bajulam. Pode ver, quem vai na tua casa falar mal de alguém, ele primeiro bajula você. Depois larga a semente. Primeiro, irmãos, eles bajularam ele, elogiaram a sua inteligência, a sua capacidade. Disseram: mestre, sabemos que falas e ensina corretamente e não consideras a aparência dos homens. Quer dizer, eles estão dizendo que Deus não considera a aparência, mas eles consideram. Você está vendo como é que é a coisa? Deus não olha, a Bíblia diz que Deus não olha como olha o homem. Se Deus olhasse para nós como o homem olha para nós, nós estávamos fuzilados. Mas Deus olha com misericórdia. Deus olha e conhece a nossa estrutura. Mas eles sabem que Deus não olha, mas eles olham. E eles chegaram para Jesus e bajularam ele. Olha, sabemos que Deus não olha pela aparência dos homens, antes ensina o caminho de Deus com toda a verdade. Com toda a verdade. Irmão, olha que coisa tremenda, eu quero aprender junto com vocês. Aqui o que eu estou vendo aqui, irmão Adriano, eles estão dizendo, Deus não olha como olha a aparência, Deus não olha pela aparência do homem. Deus não olha, Deus simplesmente ensina o caminho. Quer dizer, Deus olhou para nós, pecador viciado, no mudo, no barro, na sarjeta. Deus olhou para nós e simplesmente nos ensinou o caminho. E Ele creu na nossa transformação. Mas o homem que te aponta, a mulher que te aponta, com o espírito de fariseu, ele não crê que Deus transformou a sua vida. Mas ele sabe que Deus, ele diz, Deus é transformador, Deus liberta, transforma. Por que ele não crê na sua transformação? Porque ele está cegado, como os fariseus estavam, espiritualmente falando. Veja, aí ele diz, isso está escrito em Mateus 22, irmão, 22, 16. E após esta longa e falsa sessão de elogios, desferiram o golpe mortal. Propuseram uma questão praticamente insolúvel. Fizeram uma pergunta para Jesus, praticamente sem ter saída para ele. Eles chegaram e disseram, mestre, é lícito pagar o imposto a César ou não? Mateus 22, 17. Pensa bem, lado político. Jesus não podia ficar do lado nenhum. Essa pergunta era sem saída. Qualquer resposta de Jesus o comprometeria, colocando-o como traidor da nação de Israel, ou em confronto direto com os romanos. Se ele defendesse a liberdade de Israel, respondendo que era lícito pagar imposto a César, seus opositores o entregariam a Pilatos para que fosse executado. Embora também considerasse injusto tal tributo, mesmo considerando injusto entregar ele. Se ele dissesse que era lícito pagar tributo a César, o julgaria contra o povo que o amava, pois o povo passava fome na época e um dos motivos era o jugo de Roma com os impostos. Então não havia solução, a não ser que ele se intimidasse e se omitisse
e suas palavras certamente abririam a vala de uma sepultura para ele. E agora? Se uniram, vamos pegar o homem, vamos jogar lá. Aí aqui nessa história diz assim: quando todos pensavam que não havia outra alternativa a não ser tomar o partido de Israel ou de Roma, ele surpreendeu eles. O mestre mandou pegar uma moeda de um dracma e olhou para a efígie nela cunhada, e ali estava escrito Tibério César, Deus. Após olhar a efígie, fitou aqueles homens e perguntou-lhes: de quem é esta imagem? De quem é isso? E responderam eles: de César. Então, para a surpresa deles, Jesus confirmou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Saiu da emboscada, saiu daquela atmosfera que haviam feito de sepultamento para ele até. Ele sabia que ia morrer, mas não era hora. Não era hora ainda. Ele pegou aquilo e disse assim: dai a César. De quem é isso aqui? É de César. Então, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, você deve ser fiel ao sistema humano, obedecer o sistema humano, mas também obedecer a Deus. Você deve cuidar dos seus negócios aqui, mas também cuidar dos negócios do céu. Só que esse reino terreno é passageiro e o outro é eterno. Então vale a pena buscar em primeiro lugar as coisas de cima, o reino dos céus, mas não deixar as coisas aqui de baixo. Jesus saiu daquela pergunta. Veja, foi tremendo isso, mas que conteúdo, irmão Paulo. Para derrubar Jesus, até os inimigos se ajuntaram. E pode ter certeza que para te prejudicar, até os inimigos se ajuntam para te prejudicar. Mas você é amigo de Deus. Aleluia. Veja, então voltando aqui a essa mensagem, o homem respondeu e disse para eles: esta é a maravilha, que vocês não sabem de onde ele vem, e ele me abriu os olhos. E aí ele vem e segue dizendo assim, ele, né, os homens: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você é pecador, irmão, eu sou pecador, mas nós somos pecador perdoado. Senão Deus não estaria ouvindo a nossa oração, porque Deus não ouve a pecadores. Aqui está dizendo, mas esse ele ouve. Sabe que não dá para ligar o desconfiômetro e ver que Deus está com você? Que Deus está com esse homem, com esta mulher? Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este fosse de Deus, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Irmão, respondeu-lhe, disseram-lhe: tu és nascido em pecado e nos ensina a nós mesmos. E expulsaram ele. Expulsaram o rapaz. E quando expulsaram o rapaz, veio o rapaz testificando da cura, falando da palavra para eles, e foi expulso. E Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Somente isso, irmão. O que nós podemos ver aqui, não importa o problema, não importa quem te persegue, não importa as acusações, Jesus está perguntando: tu crê nele? Tu crê em Deus? Então siga caminhando. Deus está vendo o seu problema, Deus está vendo a sua luta, a sua dificuldade. Virar as costas para você, como mandar embora esse homem, por testemunhar de Jesus. Fique tranquilo. Jesus está perguntando: você crê em mim? Então descansa. Aleluia. Então descansa. Veja, o profeta segue dizendo assim: eu gostaria de tomar um assunto aqui, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Diminuí-lo diante do povo. Eu estava vendo, irmão Adriano,
Aqui parece que houve quantas reuniões para derrubar Jesus entre esses fariseus. Em quantos lugares eles foram para difamar Jesus, diminuir o nome de Jesus, matar a sua influência diante do povo. Eu estava vendo aqui, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias, que dia aqui? Nesses dias. Tempos trabalhosos. Por quê? Por quê? Paulo poderia perguntar por quê. Timóteo perguntar por quê, Paulo? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Avarentos. Presunçosos. Soberbos. Blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Calúnia, levanta calúnia contra os outros. Esse é um tipo de homem, não é descrente. Veja quem é. Incontinentes, cruel, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Mas tem uns que abrem a porta. Destes, afasta-te. Porque deste número, irmãos, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Desse número. São homens que se introduzem pelas casas. Estou falando desses aqui. Quantos se introduziram pelas casas difamando a Jesus? Por ter curado um homem. Mas não podia, porque o nascimento dela era uma coisa contrária à lei deles, não nasceu na igreja deles. Então vão difamar o homem. Nós vamos ver depois da mensagem. Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Vê, irmão Luiz, como é complicado? Desse número são os que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você já conheceu a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a verdade que liberta. A palavra. Você conheceu a verdade. E eles dizem: aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Transtornam a casa inteira. Chegam em casa, falam que não deve, relargam a bomba ali, transtornam a casa inteira. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí a Bíblia diz: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Abandonaram a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o deles. E aí, uma puxada. Aqui puxa das pessoas que vão fazendo isso nas casas. Aí no mesmo livro, no capítulo 4, está dizendo assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Aqui as pessoas que recebem, que concordam. Que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Comichão nos ouvidos. Você não está bem alimentado? Você não está sendo ensinado pela palavra? Comichão nos ouvidos, quero mais, eu quero outra coisa. Não dá conta nem de viver uma mensagem, e quero mais. E aqui repreendeu as pessoas que vão de casa em casa, ministros até mesmo, ou quem querendo ser pretensiosos, por ganância. E aqui repreende aquele que para ouvir.
Porque aqui diz assim que terão um comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Oh Deus, nós já passamos pelas fábulas. Nós já regozijamos lá, já foi bom demais lá. Era o que tinha para a hora. Nós rimos já bastante. Hoje rimos do que nós fazíamos lá, mas já passou. Agora nós não vamos voltar às fábulas, não, nós vamos caminhando a cada dia mais. Aí o conselho para nós, mas tu, eu coloco a mão aqui, mas tu, aí você coloca em você também. Tu, ser sóbrio. Pessoa que não é sóbria, está sempre procurando algo. Está sempre de atrás de coisa nova. Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre. E melhor, mas tu ser sóbrio em tudo, ponto. Sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Quando você está passando por aflição, irmão, não deixa o diabo dizer que você tem coisa errada, que você, isso e aquilo, como fizeram com Jó. O melhor, pode deixar falar, você tem que saber dentro de você que você está certo com Deus. Sofre isso aí, diga, eu tenho algum propósito. E uma coisa que é certa na sua luta, na minha luta, o único propósito certo é que Deus quer o melhor para nós. Quarta-feira a gente falou aqui. Não tente buscar explicação. Se você buscar explicação, Deus te mostra que 90% dos seus problemas, dos meus, somos nós que abrimos a porta, nós que vamos de atrás, nós que desobedecemos. Pode ter certeza disso. Não tem outra maneira. Porque se nós fizermos o que está escrito aqui, Deus não é mentiroso. Deus tem que nos abençoar. 95% é humano. É humano. Tu ser sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que conselho para Timóteo? Timóteo, faz a obra do evangelista, não seja contradizente, não seja difamador, não vá de casa em casa, faça aquilo que você foi chamado para fazer, Timóteo. E todos nós somos Timóteos aqui. No livro de Tito, a mesma coisa. Falando sobre o chamado. Eu vou ler aqui um pouquinho, você escuta comigo aqui? Encargo de organizar uma igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, olha quantas coisas tem aqui, e eles se apegam simplesmente em uma ou duas coisas às vezes. Os fariseus. Aqui diz assim, ó, aquele que for irrepreensível. Quem é repreensível? Marido de uma mulher. Aqui tem várias expressões aqui. Marido de uma mulher. Eles têm uma doutrina por aí que não bate muito com isso aqui. Porque aqui, lá tinha poligamia. Dá para você dizer que poderia ser isso também? Que um bispo, ele devia ser achado marido de uma mulher. Porque lá podia ter vários. No tempo da lei. E hoje ainda há países que têm isso. Hoje há países que têm isso. Nós tivemos um problema desse, uma visita de um companheiro, que lá no país dele ele tinha mais que uma. Como é que fazia para ser ministro? E aqui está dizendo, seja marido de uma só mulher. É um requisito. Aí, mas segue dizendo que tem os filhos fiéis. Aí a pessoa aponta o dedo, porque esse tem esse problema, que tem aquele e ele. Tem os filhos fiéis todos para servir. Tem os filhos fiéis que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Mas hoje, pelo que a gente vê, muitas vezes,
Até daqui a pouco, nem culto, igreja não vai precisar ter mais, só em casa. Estou ensinando até fazer a ceia em casa, por fita, escutando a voz. Nunca vi disso. Nunca vi. Fala, irmão Luiz. Está aqui? Eu estou no 7. Seja que ele seja irrepreensível, dispenseiro da casa de Deus. Então tem que ter igreja para ele. Não soberbo. Só eu posso, só eu consigo. Nem iracundo. Nem iracundo. Nem dado ao vinho. Nem espancador. Dado ao vinho, enche a cara. Nem espancador. Enche a igreja 3, 4 vezes e manda todo mundo embora. Espancando o povo. A palavra é dura, a palavra é corretiva. Não tem como tu passar a mão sem ler a palavra com mãozinha. A palavra é corretiva, não precisa o pregador estar espancando o povo. A palavra já exorta, já põe as coisas no lugar. Não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, não entrar em contenda. Aí diz aqui, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Desordenados, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Vamos ler mais aqui, vamos aqui até o fim aqui para você ver. Um deles, o seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Vai ganhar alma, vai nos lugares que eu não tenho ninguém que crê. Vai para cá de casa em casa. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Tem gente que não vê defeito em nada. Tem gente que tudo está bom. Nada é impuro para ele. Mas para aquele que já tem um probleminha com ele mesmo, que muitas vezes as pessoas que acusam é que tem aquele problema nele mesmo. Ele mesmo tem aquele problema. Para ele não há nada puro, está tudo errado. Está tudo errado. Aí, aqui para nós encerrarmos. Antes o seu entendimento e consciências estão contaminados. Não estou falando? Não vai ver nada bom, está contaminado. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. O seu entendimento e consciência, confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Será que esses fariseus não estavam incluídos nisso aqui? Quando foram difamar Jesus? Nós não queremos estar nesse nível. Nós queremos estar servindo a Deus, amando um ao outro e por dentro da sua palavra. Agora veja, o porquê dessa perseguição com Jesus, contra Jesus? Mombrano diz assim, veja, eles queriam diminuí-lo diante do povo. Esta foi uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores do seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Eles tinham tudo, tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Eles observavam constantemente para descobrir onde poderia encontrar uma falta. Olhando nele, irmão Paulo. O dia inteiro, observando ele para ver onde podia encontrar uma falta.
E eles nunca falaram de suas boas obras. Oh Deus! Nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre tentando encontrar algo para que pudessem diminuí-lo e dizer: veja você, olha aqui. Se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso desta maneira. Se ele não faria isso daquela maneira, se ele fosse homem de Deus, ele não faria aquilo. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele para fazerem com que o povo descresse nele. Esta é a obra do diabo. E aquele velho esquema nunca cessou. E ele não tinha falhas. E nós que temos. Irmão, tem certos comportamentos. Você vai se deparar nesses últimos dias. Você vai ver com seus olhos. Talvez não contigo, mas você vai ver acontecendo. Você ore para Deus cuidar das coisas. Nós vamos ver tem certos comportamentos, irmão Paulo, de pessoas que eles preferiam ver nós, eu, você, na sarjeta, do que servindo a Deus. Somente porque não pertencemos ao seu grupo. Aí eu pergunto, que espírito que é esse? Eu vi aqui, pessoa aqui, um homem grande aqui de Porto Alegre, da região aqui, não sei se é Porto Alegre, bem, região, entrando em pecado alheio que não tinha nada a ver com ele. Falando tanta bobagem contra um homem que, se teve falha, teve. E o que nós temos que ver com isso? Mas o que ficou? O que ficou escrito? O que ficou estabelecido? E ele se achando grande, filtrando uma coisa e caiu em várias outras, porque está cheio do pila. E o Mombrana teve uma ordem para nós, um conselho, 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, fama e mulher. Não caiu pela mulher, mas está pela fama. Até na televisão, anda. E o Mombrana diz que a igreja não faz sucesso pela televisão. Então são coisas, meus irmãos, que nós vamos ver, preferíveis ver. Eu prefiro ver o irmão Adriano na sarjeta do que congregar com o pastor Adilson. Vai ser assim. E não adianta, é dessa maneira, nós temos que entender. Mas tu ser sóbrio, vigilante, corajoso, segue caminhando. Veja, eles queriam que o povo descresse nele. Eles fizeram tudo para diminuí-lo diante do povo. E o profeta vem e diz assim: haverá muitas vezes em que o ministro cometerá enganos. O ministro, se ele entra em uma vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente. Eu me incluo nisso aqui. Estou tentando fazer o que é correto, estou tentando dirigir o povo corretamente. Mas sabe de uma coisa, Manayer? Tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos daquela vizinhança, para lançar sombras sobre aquele homem, ele o fará. Ele o fará, o diabo. Tudo que o homem, que ele puder mostrar. Mas daí o Mombrana diz assim: a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Aleluia. Vamos estar incluídos nisso aqui? Vamos estar incluídos nisso, irmão. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Eu passei por algo essa semana. Eu senti na pele. Muitas vezes, irmão Paulo, por que nós não devemos tocar na vida dos outros? Eu disse para a Manaí, eu não vou nem buscar aqui, eu devia até buscar mais a fundo esse assunto. Quando a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Essa semana minha filha me contando sobre um assunto que o meu netinho fez. Ela disse: a coisa está difícil, o Luquinhas está fazendo proezas aqui, pai. O que ele fez? Ele contou um assunto que ele fez, uma arte, né? Aqui nós diz arte. E ela disse: aonde ele teve essa expressão, o ensinamento para fazer isso? Eu falei: eu fiz isso quando eu era pequeno. Na hora me veio na memória que eu tinha feito aquilo que ele fez. Coisa feia quando eu era criança. Eu fiz. Sabe o que eu pensei, irmão Jairo? Muitas vezes, nossos filhos não têm culpa, meu irmão. Não têm culpa. Eles estão herdando o que nós muitas vezes fizemos. Temos que pensar nisso.
Muitas vezes nós estamos cobrando, batendo em cima, e nós. O novo nascimento tira tudo, nós sabemos disso, nós temos ensinamento para isso. O novo nascimento tira de nós, cortou aquilo, o novo nascimento, aquelas coisas morreram, quebra isso, mas ficou, irmão, a Bíblia mostrando isso. Então eu peguei meu netinho fazendo aquilo que eu fazia. Aí eu pegar os filhinhos, vão espancar, vão bater. Não, gente, eles às vezes não têm culpa de nós ter plantado aquilo. Já pensou, irmão Luiz? Por isso Deus está quebrando nosso coração, irmão Luiz, colocando amor cada dia. Cada dia Deus colocando amor para nós saber lidar com um com o outro. Eu não tenho filho, mas tem irmãos que você tem que entender que às vezes ele está colhendo algo que o próprio pai ou mãe plantou. Eu vi na pele, senti na pele isso. Então aqui o irmão Branham diz assim: a verdadeira maneira cristã é você esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale as coisas boas que você sabe a respeito dele. Você sabe, o irmão Paulo, o pastor Adilson, tem isso de ruim? Não, mas eu não vi, eu só vi o bem que ele está fazendo para nós. Você sabe, pastor, o irmão Paulo fez isso, fez aquilo. Irmão, o irmão que sabe está chorando, sofrendo por aquilo ali, você está pensando que ele não está sofrendo? Deixa o meu irmão, só veja o bem que ele faz. Veja, olha o que o profeta diz. Veja, fale somente as coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, não é que não há. Claro que há. Você olhar para minhas falhas, você não vê na igreja. Se eu olhar para as suas, eu entro em complexo. Eu digo, mas se irmão, cada vez eu entro em complexo, mas o que o irmão Branham ensina, irmão? Ele diz assim, veja, se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. Amém? De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. Está lá sofrendo, honrando por seu erro, porque plantou, porque tem coisa na vida dele, que ele lutou, nasceu com aquilo. Enquanto ele não tiver um novo nascimento, ele não vai mudar. Quando ele tiver um novo nascimento, terminou tudo, é nova criatura, aquilo passou, mas e até chegar lá? Pedro andava com Jesus, Pedro sofria, Pedro testemunhava, largou as redes, largou tudo para andar com Jesus, mas o Pedro era salvo e não era convertido. Salvo, mas não era convertido. Você e eu muitas vezes passamos por isso, fomos salvos desde antes da fundação do mundo, mas não somos convertidos. Qualquer coisinha eu já prendo o grito, e nós temos que todo dia chegar no altar e dizer, Senhor, muda a minha vida, muda essa natureza. Isso eu herdei, Senhor, eu não quero, eu quero a sua natureza em mim. Veja, não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem no buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem. Nunca tente afundá-lo mais, ele já está no fundo, tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isso. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poder dizer que realmente fosse ruim. Vamos supor aqui, irmão Paulo, a irmã Nayara, irmão Jairo, se acidentou. Estava lá, vamos supor que eu passasse e visse o irmão Jairo caído de moto. Eu ia chegar lá, ele já estava lá, ele esperava que eu desse a mão para ele, levantasse ele, pegasse no colo, levasse para a ambulância. Não é verdade? É uma coisa que tu está esperando. Não, eu vou chegar, vou começar a corrigir ele e falar por que tu estava em alta velocidade, por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, por que tu não se cuidou, precisava andar desse jeito. É assim, irmão, que muitas pessoas agem. Quando você já está cheio de problema, chega e pergunta por que você não muda, por que você tem que fazer isso, por que você tem que fazer aquilo. Não, primeiro tira do buraco. Primeiro levanta o alto astral, diga, irmão, tudo vai dar certo. Vão para a igreja, que é ambulância, vão para a igreja, que é hospital, e lá Deus faz a obra.
Primeiro isso, irmão. Jesus, quando curou aquele paralítico, ele curou, e ele saiu por lá, feliz da vida. Pois passou uns 2, 3 dias, eu acho, Jesus encontrou ele e falou assim: está feliz, tá? Está tudo bem contigo? Estou feliz. Então não peca mais, rapaz. Não peca mais para não te acontecer coisa pior. Mas depois que ele estava bem, irmão Wagner, tinha entrado na igreja, estava louvando a Deus, saltando. É assim que você faz. Ajude primeiro. Depois você vê, depois não é contigo. Agora o profeta diz, agora por exemplo, se um de vocês, irmão, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você e eu estamos sujeitos a fazer isto, eu também estou, cada um de nós, mas enquanto seguirmos, vamos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos, e se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isto, tragam isso diante dos nossos irmãos e resolvam. Porém Jesus, bem aquilo, esta é a maneira de fazer isso. Porém Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podia encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Agora aqui é a nossa parte. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Aqui é a nossa parte. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um homem de Deus. Vem? Agir como um homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge devorar o que ele puder. Mas essa nós podemos dar conta. Se esforçar para falar como homem de Deus, para viver como homem de Deus, andar, cuidar das nossas coisas como homem, como mulher de Deus. Veja, porque eles fizeram isso, eles tinham inveja dele. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Não deixe nenhum espírito de inveja pegar você e eu, irmão. Não vamos deixar. A inveja quer diminuir os outros. A inveja tem ódio dentro dela. A inveja tem ódio. Não quer ver o outro bem, quer ver o outro prejudicado. Veja, eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus. E eles sabiam disso. Porém, isto era contrário aos seus credos. Não estou dizendo? Sabiam que era de Deus. Pessoas sabem que Deus está na coisa. Deus está na sua vida. Deus está no ministério. Mas o que acontece? Eles sabiam disso, mas eles não podiam concordar porque era contrário aos seus credos. Não é do seu grupo, não é do seu companheirismo. Vão jogar pedra. Mas o Mombrand diz assim, eles tentavam diminuí-lo, e eles faziam tudo porque cada manchinha que podia encontrar para tirá-lo do caminho, eles queriam que ele parasse. Que ódio, irmão Adriano. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo denunciasse. Eles queriam dizer que ele estava fazendo algo errado. Eles queriam que ele parasse. Tem horas que você vai pensar, porque eu já pensei. Por que não me tira do caminho então? Eu sou tão ruim? Estou fazendo tanto mal? Por que não termina com a gente então? O ódio é tanto, a inveja é tanta, tanto apontamento, não, esse não serve, esse está errado, dá um tiro, mata, terminou. Tem hora que eu já pensei, eu só faço mal para dar na boca dessas pessoas? Você vai ser do mesmo jeito. Você revisa a tua vida, você luta, você passa anos, sai anos, você está na casa de Deus, você está esforçando, você está lutando para viver essa palavra, irmão Luiz. Você não vai dar conta nunca, eu não vou dar conta, mas estamos lutando. Que mal nós estamos fazendo? Se não esses fariseus, agora um consolo para nós, através do profeta, que diz que todo o homem de Deus sofrerá perseguições. Todo homem de Deus, você é de Deus, irmão. Se o diabo não te perseguir, fique preocupado. Vamos encerrar com aqui. Veja, eles tentaram diminuí-lo,
mas aquilo tudo que eles falaram, para os que criam nele, o amavam e tinham visto seus sinais escriturísticos, suas maravilhas, isso não foi um empecilho para eles. Não, Senhor. Aqueles que criam nele. Aqueles que o amavam estavam ao seu lado. Eles não viam o que os outros viam, o que os outros lhe apontavam. Oh, se pudéssemos ser assim, irmão. Se pudéssemos apenas não ver. Se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe de uma coisa? Eles dizem que você é isso, você é aquilo. Você é um pentecostal, você é aquele outro e tal. Deixa eu dizer algo, eu conheci um homem certa vez que foi batizado assim, e desviou. Eu vi aquele que deu só problema na igreja. Você é daquele povo que só tem problema lá. Eu vi uma pessoa que não continuou. É isso que ele quer fazer. Eles estão sempre tentando te apontar algo. Mas para aqueles que creram nele, eles não viam o que os outros viam. Eles criam, eles diziam que a mensagem era certa, que ele estava certo. O mesmo é agora, diz o profeta. Aqueles que creem nele e o amam, aqueles que creem nele não veem falha alguma nele. Nós não vemos falha no nosso Deus, na nossa mensagem, nos nossos irmãos. Eles não veem heresia, eles não veem nada errado. Eles não veem nada errado com sua palavra, amém? Eles não veem nada de errado com seu povo. Eles apenas enxergam que Jesus é tudo. Eles são predestinados para a vida eterna. Então eles apenas se põem ao lado de Jesus e permanecem ali. Ao lado da mensagem e permanecem ali. Quem vê falha, quem escandaliza, quem vai embora, eu começo a pensar que, depois desse parágrafo, diz que aqueles que não viam falha, que não viam defeito em Jesus, e hoje não vê defeito na palavra, são predestinados para a vida eterna. Então aqueles que são, deve ser ao contrário, aqueles que veem, melhor dizendo, deve ser ao contrário, fica entre linhas aqui para nós não pensar, mas deixa isso aí quieto, pense em você. Você foi predestinado para a vida. Você não vê nada de errado com esta mensagem, com esse povo. Deus abençoe a Bruna, Regina, Maria de Moura, Batista Júnior, Roseli Brum, Veridiano dos Santos, Marinei Padilha. Deus abençoe a cada um. Essa Marinei, acho que é a nossa vizinha lá, né? Deus abençoe todos que aqui estão e que ficaram em conexão. Amém? Vamos agradecer a Deus e até quarta.